E aí, pessoal, e a polêmica está de volta. Ouvi praticamente tudo no Brasil hoje e Renato Portaluppi foi pauta em razão da sua frase sobre o melhor futebol do Brasil. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Na semana passada elogiei muito aqui a atitude de Renato Portaluppi quando perguntado sobre o favoritismo do Grêmio nos campeonatos que disputa, nos 3 campeonatos que disputa, e Renato disse que o Grêmio não é favorito em nenhuma das competições. Pois na coletiva do último domingo ele voltou a falar que o Grêmio não é favorito, assim como ele não vê nenhum favorito. Mas ao ser perguntado mais uma vez sobre o Grêmio ser ou não o melhor futebol do Brasil, Renato não titubeou e voltou à sua velha forma. Renato disse que sim, que vê no Grêmio o melhor futebol do Brasil. E ele havia feito isso no ano passado e isso gerou muita dor de cabeça para o Grêmio, porque em seguida, e Renato insistiu muito com isso, falando que nos últimos anos o Grêmio tinha o melhor futebol do Brasil, o Grêmio perdeu para o Flamengo de uma maneira muito forte. O Flamengo foi ali e virou o melhor time do Brasil, ganhou o Brasileiro, ganhou a Libertadores, fez algo muito pesado, muito difícil de fazer, que é ganhar 2 competições importantes. Pois o Grêmio, neste momento, volta àquele discurso. E aí a gente pode avaliar por 2 pontos. O primeiro ponto que eu quero avaliar, não está errado, né? O Grêmio tem, nos últimos jogos, sobretudo nos últimos 15, 16 jogos, o Grêmio tem feito o melhor futebol do Brasil. O melhor aproveitamento é do Grêmio, o melhor número de pontos é do Grêmio, o Grêmio disputa 3 competições. Não tem absurdo nenhum em dizer isso. Não é nada muito fora de contexto se dizer que neste momento o Grêmio tem o melhor futebol do Brasil. Ponto. A gente precisa também fazer uma avaliação nesse sentido. Se foi inteligente ou não do Renato é o segundo ponto dessa conversa. Mas do ponto de vista de quem olha, se me perguntam hoje, como analista de futebol nos Donos da Bola, na Rádio Bandeirantes ou aqui mesmo no canal, qual é o melhor futebol do Brasil, é impossível tirar o Grêmio dessa discussão. Porque, de fato, nos últimos jogos, nos últimos 2 meses, o Grêmio não perde uma partida desde outubro, o Grêmio tem feito o melhor futebol do Brasil. O São Paulo também. O São Paulo em alguns momentos também. Mas o São Paulo ontem, por exemplo, com o Sport, teve uma dificuldade que o Grêmio não teve contra o Vasco. E Vasco e Sport são muito parecidos. Então eu não acho tão absurdo o conceito do que disse Renato Portaluppi. Ponto. Vamos para a segunda parte. Precisa ou não dizer? E aí, Renato, não precisa. Por quê? Porque chama para o Grêmio uma responsabilidade que até agora o Grêmio não tinha. O Grêmio perdeu essa responsabilidade no ano passado quando foi derrotado para o Flamengo. Deixou o problema com os outros. O que aconteceu em determinado momento? Todo mundo deixou o Grêmio meio de lado. Hoje, o Grêmio voltou a ser assunto no Rio, voltou a ser assunto em São Paulo, voltou a ser assunto junto aos adversários, exatamente porque Renato repetiu a frase que foi tão combatida no ano passado, nos outros anos, mas sobretudo no ano passado. Então, não se trata de uma questão de justiça, de estar certo, de estar errado. É uma discussão de trazer mais uma vez os holofotes para o Grêmio. E acho que o Grêmio não precisa disso. O Grêmio, neste momento, não precisa desse holofote. O Grêmio, neste momento, pode ficar um pouco fora dessa discussão. Por quê? Porque tem enfrentamento contra equipes locais, vai pegar o Santos, que é um time brasileiro, vai pegar amanhã ou depois o São Paulo, vai pegar o Palmeiras, com a pecha de que o Grêmio é o time que vai ser, vamos dizer assim, que vai tentar instigar alguém a ganhar o campeonato. Ou seja, tu vai de certa maneira também entregar motivação maior para o adversário. Isso é importante? Não acho. Não acho que seja definidor, mas acho que hoje, mais uma vez, os holofotes se viram para o Grêmio, principalmente em cima de uma frase que fez mal para o Grêmio no passado e que aparentemente vai ser retomada. Espero que isso se esvaia logo com os jogos. O Grêmio tem o Santos, que depois do jogo do Santos a gente já tenha outro discurso, depois de uma grande vitória, para não ter isso como um mantra, que foi algo que foi muito ruim para o Grêmio no passado. Muito ruim. Muito ruim, vocês sabem, todos os gremistas viveram essa situação, sobretudo no ano de 2019. Então, ela está retomada. A grande imprensa do Brasil voltou a falar nesse assunto. E voltou a falar porque Renato chamou o assunto. Então, essa situação a gente precisa tentar contornar. Como é que se contorna isso? Primeiro vencendo, né? Algo que o Grêmio está fazendo. Vencendo.
Porque, de fato, o conceito, como eu disse no início desse conteúdo, o conceito que disse Renato Portaluppi não está errado. O Grêmio, de fato, tem o melhor futebol ou joga junto com os principais clubes do Brasil. Agora, a partir de agora, nós vamos ter também um holofote que nós não tínhamos até ontem. E isso a gente precisa também comportar e passar por isso. Se passa com vitória e talvez uma mudança ali na forma de comunicação. Mas hoje, só a vitória interessa. O Grêmio precisa ganhar e vai seguir ganhando, é o que a gente espera, é o que a gente torce. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.